Tirania de Aço capítulo 965 Uma cidade à beira do colapso parte ele e ele. Círio Querularius era um proeminente nobre bizantino que atualmente atuava como líder da facção Falcão dentro da corte bizantina. Após a morte prematura do segundo príncipe Decentius Paleólogo, ele e seus aliados perderam uma quantidade significativa de poder e influência na política do império. O que deveria ser a ressurreição de um império romano glorioso e expansionista, em vez disso, evoluiu para um estado grego pacifista, se não totalmente covarde, liderado pelo primeiro príncipe Quintus Paleólogo e seus apoiadores Pombas. Foi precisamente por isso que o sucessor oriental dos antigos romanos agora se encontrava na posição mais precária desde a queda de Roma quase 1000 anos antes. Com a popularidade cada vez menor da dinastia Paleólogo e as consequências desastrosas de suas ações, Círio trabalhou incansavelmente em segundo plano para ver a linhagem real destronada e, em vez disso, substituída por sua própria dinastia. Atualmente, o homem sentou-se em sua nobre vila e observou a cidade de Constantinopla queimar nas chamas da revolução. Ele tinha um sorriso de desdém em seu rosto enquanto tomava um gole de vinho. Atrás dele estava uma jovem que era sua escrava doméstica. Ela se aproximou do homem e esfregou suas costas, sabendo que seus planos estavam finalmente se concretizando. Dominus, a cidade queima, e logo você se levantará como novo imperador. Tudo está indo como planejado. No entanto, quando o homem ouviu essas palavras, ele instantaneamente gemeu de arrependimento. Informações recentes dos manifestantes relataram que as tropas alemãs estacionadas na embaixada estavam intervindo em seus esquemas, lançando uma névoa venenosa. Ele não pôde deixar de cerrar os punhos de raiva ao pensar naqueles bárbaros saltitantes se envolvendo neste assunto estrangeiro. Tudo estaria indo como planejado se aqueles bárbaros imundos não tivessem interferido. Os desordeiros estão se dispersando, e meus agentes, que agem como instigadores, estão sendo presos. Se algo não for feito logo, temo que meus anos de planejamento tenham foi em vão. Não tenho escolha a não ser sitiar a embaixada alemã. Com a esposa e os filhos do Kaiser mantidos como meus reféns, as tropas alemãs não ousariam mais intervir. Quando a jovem escrava ouviu essas palavras, uma pitada de malícia se formou em seus olhos. Como resultado, ela enfiou a mão na cintura e tirou uma pequena faca dobrável, que ela havia escondido em sua pessoa. Sem que o conspirador percebesse, seu escravo se voltou contra ele. A mulher acariciou silenciosamente a nuca de Círio com uma das mãos e sussurrou em seus ouvidos algo sinistro. Então você escolheu a morte. Antes que o homem pudesse reagir a essa ameaça, a lâmina de aço deslizou por seu pescoço e cortou suas artérias carótidas. Sangue derramado no parapeito da janela. O homem instantaneamente perdeu a força em seu corpo enquanto o sangue escorria de seu corpo como um rio e desabou no chão com choque e terror em seus olhos. Círio lutou para chamar o nome de seu escravo, mas não adiantou. Ele não podia falar agora que sua garganta foi cortada. Enquanto o homem borbulhava em seu próprio sangue, um sorriso sádico se formou no rosto bonito de sua escrava enquanto ela agarrava o cálice dourado do homem e bebia o vinho que agora estava misturado com seu sangue. Príncipe Alexandros manda lembranças. Com isso dito, a luz desapareceu dos olhos do nobre bizantino quando ele caiu no chão, verdadeiro e totalmente morto. Do outro lado da cidade, um oficial de inteligência abordou o jovem príncipe Alexandros Paleólogo, que estava coordenando a tentativa de restaurar a ordem na capital bizantina da segurança da embaixada alemã. Ao contrário do palácio bizantino, a embaixada foi projetada desde o início como uma fortaleza secreta. Mesmo que Círio tivesse conseguido mobilizar suas forças para atacar o prédio, isso teria terminado em uma matança brutal de seus agentes. A oficial de inteligência tinha em mãos uma lista de relatórios de seus agentes de campo embutidos na cidade, sobre os quais ela falou rapidamente. Sua Alteza, como você previu, parece que a maioria dos políticos dentro das facções do Falcão e da Pomba são culpados de conspirar contra a dinastia Paleólogo. Ordenei aos agentes que seu pai há muito incorporou em suas famílias para eliminar eles. No que diz respeito às suas mortes,
Você não terá que se preocupar em ser responsabilizado. Dei ordem aos nossos agentes para invadirem suas vilas para fazer com que pareça um ato de assassinato cometido pelos desordeiros. No final desta aprovação, apenas as famílias nobres que apoiam sua reivindicação ao trono terão sobrevivido. O menino príncipe olhou friamente pela janela e olhou para a cidade em chamas ao fundo. Foi somente depois de assumir o controle das forças alemãs dentro da cidade de Constantinopla que ele percebeu a profundidade dos preparativos de seu pai. Toda uma rede de espiões e assassinos estava escondida na casa de cada família nobre bizantina. Uma única ordem da dinastia von Kufstein era tudo o que era necessário para eliminar aqueles que se opunham à visão do Kaiser. Tudo o que Alexandros precisava fazer era aproveitar essa rede oculta e eliminar seus rivais. O menino pode ser jovem, mas aprendeu o suficiente com a tutela de seu pai ao longo dos anos para saber quando era a melhor hora para atacar e essa hora era agora. Assim, não havia o menor sinal de emoção no rosto jovem do príncipe enquanto ele ordenava a morte de centenas de pessoas com um único comando. Tenho que admitir, os preparativos de meu pai para minha ascensão ao trono estão além de qualquer coisa que eu poderia ter previsto. Parece que ele nunca confiou em Palladius para realmente cumprir sua parte no trato e preparou esses assassinos para que no momento em que meu avô real morresse, todos os apoiadores de seus outros herdeiros seriam eliminados, deixando a coroa em minhas mãos. Embora meu avô real tenha sabedoria suficiente para me nomear seu sucessor, não posso ousar permitir a chance de meus tios me traírem em uma tentativa de poder. Pelo bem da saúde mental de minha mãe, vou permitir que eles vivam, mas qualquer aparência de autoridade política que eles já tiveram se foi para sempre. Mesmo que esses tolos tentassem convencer os outros a fazerem suas reivindicações, agora não sobraria ninguém para apoiá-los. Bem jogado, pai. O oficial de inteligência estremeceu em silêncio. Ela sabia sobre os sistemas de segurança que Berengar havia estabelecido há muito tempo. Na verdade, seu trabalho como agente sob a alçada da embaixada da Alemanha era coordenar esses esforços. No entanto, a mulher nunca esperou que um menino de 10 anos fosse o único a decretar essas ordens. Muito menos fazê-lo sem uma única consideração pelas vidas que ele havia acabado com um simples comando. A descendência do Kaiser era realmente assustadora. Nascidos e criados por seu pai para serem governantes benevolentes, mas aqueles que fariam o que fosse necessário para garantir a sobrevivência de sua dinastia e civilização. Alexandros, Gazi e os outros herdeiros potenciais de Berengário foram todos criados para seguir uma filosofia maquiavélica de governo. Misturado com um senso de obrigação nobre. Em outras palavras, eles foram treinados para fazer o que fosse necessário para manter o poder, mas para usar esse poder em benefício de seu povo. Foi por isso que o jovem príncipe teve tanta facilidade em dar uma ordem tão assustadora aos agentes de seu pai, sabendo que estaria condenando centenas de pessoas à morte, algumas delas inocentes, tudo para manter o controle sobre o seu futuro trono. Assim, enquanto a cidade de Constantinopla queimava devido à agitação civil, ao mesmo tempo uma horda bárbara se reunia fora de seus portões. Alexandros Paleólogo consolidou impiedosamente seu futuro como o próximo governante do Império Bizantino, e ninguém sabia disso. Tirania de Aço capítulo 966 Queda da Horda Dourada parte ele Corjin olhou para a cidade de Constantinopla com intensa ansiedade em seus olhos escuros. Embora as águias de ferro sobre as quais os espíritos a avisaram ainda não tivessem se revelado, ela sabia que logo o exército de seu irmão cairia e, junto com ele, qualquer esperança de que a Horda Dourada se tornasse um verdadeiro poder. Por alguma razão, a fumaça estava no ar. Suas origens surgiram dentro da antiga capital romana. A princesa mongol não sabia que tipo de agitação civil estava acontecendo dentro dos muros de Constantinopla, mas ela poderia fazer uma avaliação justa. Afinal, ela era mais do que apenas um rostinho bonito. No entanto, ela não disse uma palavra, pois seu voto de silêncio ainda estava em vigor. Em vez disso, ela olhou para o céu, esperando a ameaça que daria início a uma vida de servidão. Enquanto isso acontecia, Shagadai apenas ria da tolice de sua irmã.
Você vê. A única coisa que nos separa dos portões de Constantinopla é o próprio Bósforo, mas não há águias de ferro que banhem nossas forças no fogo. Você não se sente tola agora, minha querida irmã? Apesar de suas provocações, Corjin nem se incomodou em olhar para o canalha de seu irmão, e simplesmente continuou a observar os seus acima. O ato fez com que o grande Khan cerrasse os dentes antes de dar uma ordem de frustração. Bem, o que você está esperando? Comece a construção de navios de uma vez. Quero atravessar este trecho de água o mais rápido possível. Durante a conquista da Geórgia e da Anatólia pela Horda Dourada, muitos indivíduos talentosos caíram na escravidão. Como resultado, havia mais de um construtor naval e muitos escravos capazes de trabalho manual para construir uma frota para transportar a Horda Dourada através da hidrovia que separou-os das poderosas muralhas teodosianas. Shagadai era um homem impaciente, especialmente porque queria desesperadamente provar que as divagações de sua irmã eram falsas. Assim, ele era um capataz bastante cruel, pois assegurava que aqueles que falhavam em suportar sua carga de trabalho brutal fossem colocados em forma. Dias se passaram desde que a Horda Dourada chegou ao outro lado do Bósforo, e nesse tempo muitas barcaças foram construídas. Quaisquer árvores que pudessem encontrar nas terras próximas foram cortadas e convertidas em madeira. Enquanto eles reforjavam as armas e armaduras que haviam anteriormente retirado do campo de batalha empregos, o esforço de dezenas de milhares de escravos construiu as embarcações necessárias para cruzar o Bósforo em apenas uma semana. Assim, com sua frota construída, Shagadai deu a ordem de navegar e sitiar as poderosas muralhas teodosianas, que permaneceram orgulhosas por quase um milênio. Ao embarcar na primeira barcaça, Shagadai olhou para sua irmã mais nova e deu aos seus soldados uma ordem que acabaria salvando a vida dela. Mantenha minha querida irmã em minha tenda, sob vigilância. Não confio nela para entrar no campo de batalha ao meu lado. Corujin apenas suspirou internamente ao ouvir isso, sabendo pelos espíritos avisando que seria por isso que ela sobreviveria o suficiente para se encontrar em cativeiro, enquanto seu irmão e a maioria de seu exército morriam horrivelmente nas chamas da guerra. No entanto, ela não disse uma palavra para lembrar seu irmão desse destino e apenas obedeceu a seus comandos, sabendo que a resistência ao seu destino não era mais uma opção. Um pequeno esquadrão dos guerreiros de elite do Khan fez o que foi instruído e trancou a princesa mongol na tenda de seu irmão, garantindo que ela não pudesse escapar. Na verdade, eles se sentiram bastante irritados por não participarem da gloriosa conquista de Constantinopla, mas não expressaram uma palavra sobre suas dúvidas. Depois de proteger sua irmã, Shagadai embarcou na primeira barcaça, junto com o máximo de tropas e equipamentos que couberam a bordo. Várias outras barcaças zarparam ao mesmo tempo, enquanto transportavam lentamente as tropas pelo estreito que ligava o mundo ocidental ao leste. Em questão de horas, todos os 100.000 cavaleiros mongóis estavam diante dos portões de Constantinopla, olhando ferozmente para sua glória. Ninguém mais do que o Khan, que olhou impacientemente para a cidade, que se tornaria a capital de seu grande império. Com um sorriso confiante em seu rosto bárbaro, Shagadai falou as palavras que ele acreditava que seriam escritas na história até o fim dos tempos. Essas paredes resistiram desafiadoramente por 1000 anos, protegendo os habitantes da cidade dos horrores do mundo exterior. Acho que já é hora de desmoronarem. Soltem os canhões. Com este comando dado, uma série de canhões, que em sua maioria haviam sido retirados das forças bizantinas e georgianas dispersas, foram carregados e preparados antes que a primeira barragem abrisse fogo contra as poderosas paredes teodosianas. Havia 3 seções de muralhas que protegiam a cidade do mundo exterior, e até agora nenhum exército hostil jamais as rompera. No entanto, esta não era mais era dos trabucos e bestas. Esta foi era do aço e do tiro. Por causa disso, Alexandre sabia que eles não resistiriam por muito tempo. Assim, em um ato de desespero, o jovem príncipe ordenou aos fuzileiros navais alemães que estavam estacionados na embaixada que posicionassem suas metralhadoras contra a parede interna.
Presumindo que os mongóis fossem capazes de romper as duas primeiras seções das defesas da cidade, a única coisa que os esperaria em seu destino final seria uma torrente de balas. Durante a semana passada, depois que os distúrbios foram reprimidos, os fuzileiros navais alemães passaram algum tempo instruindo as legiões de Paládios sobre como manejar essas modernas armas de guerra. Seu treinamento foi breve, mas não foi necessário muito para aprender a operar o buçal de Berengar em uma posição estática. Os fuzileiros navais trouxeram todas as munições 8x57mm que haviam armazenado dentro da embaixada e as forneceram aos metralhadores bizantinos. Tudo o que restava para defender a embaixada alemã eram 2 metralhadoras e 2.000 cartuchos de munição. Enquanto a artilharia mongol golpeava as defesas mais externas, Alexandros ficou em pé no topo da parede interna com uma pitada de desdém em seu rosto jovem. Um pequeno grupo das forças navais especiais alemãs, bem como Paladius e sua guarda de elite, flanqueavam-no. O envelhecido general bizantino tinha apenas uma única pergunta em mente quando perguntou ao menino sobre o seu plano geral de defesa. Você realmente acha que podemos aguentar o tempo suficiente para as forças de seu pai chegarem? Apesar da pouca idade da criança ao lado dele, não havia um único indício de medo nos olhos verdes do menino. Em vez disso, ele apenas zombou em resposta a isso, antes de afirmar com a máxima confiança que não havia motivo para preocupação. As forças de meu pai estão estacionadas em Chipre, que fica a aproximadamente 761 quilômetros de nossa localização atual. Recebi a notícia de que eles já se posicionaram e estão a caminho enquanto falamos. Com uma velocidade de aproximadamente 400 quilômetros por hora, levará menos de 2 horas para os reforços chegarem. Quando fazem, o inimigo está praticamente morto. Com nossas defesas atuais e as armas que manejamos, o inimigo nem conseguirá romper a parede externa antes que a Luftwaffe chegue para salvar o dia. Você não precisa se preocupar tanto, Paladius. Desde o momento em que meu pai se casou com minha mãe, o futuro do Império Bizantino foi assegurado. Apenas certifique-se de que seus homens estacionados na parede externa usem sua artilharia para mirar nos canhões inimigos. Se esses bárbaros realmente conseguirem romper nossa segunda linha de defesa, eles estarão caminhando direto para o fogo das metralhadoras. Agora que penso nisso, você não teve a chance de testemunhar como as armas do meu pai afetam, não é? Se não me engano, meu pai derrotou o exército húngaro antes que você chegasse para testemunhar a matança. Se for esse o caso, você deve tratar isso como uma experiência de aprendizado. Paladius ficou surpreso com a rapidez com que o menino assumiu o comando das defesas da cidade e reprimiu os tumultos. Ele jurou a partir daquele momento não subestimar a Alexandro simplesmente porque ele era uma criança. Se o menino tinha tanta confiança nesta batalha, não precisava se preocupar. Por fim, ele só pôde suspirar em derrota e expressar seus verdadeiros pensamentos sobre o assunto. Espero que você esteja certo. Assim, a Horda Dourada chegou aos portões de Constantinopla, mas eles tiveram apenas 2 horas para romper 3 conjuntos de paredes antes que a Luftwaffe chegasse. Se eles conseguiriam atingir seus objetivos nesse período de tempo, decidiria se o Khan e sua horda de nômades sairiam vitoriosos ou não. Tirania de Aço Capítulo 967 A chegada da Luftwaffe. Uma troca de tiros de artilharia ocorreu entre os defensores de Constantinopla e o exército sitiante pertencente à Horda Dourada. Enquanto isso acontecia, Alexandros permaneceu firme sobre as muralhas internas da cidade, observando o campo de batalha de longe. Desde que decidiu assumir o controle das defesas da cidade, o menino príncipe escolheu permanecer no campo de batalha, mesmo que estivesse na área mais distante do perigo imediato. Ao lado do jovem príncipe estava um grupo de agentes das forças navais especiais alemãs que agiam como seu destacamento de segurança. Junto com os membros da Guarda Real Bizantina que esperavam firmemente que as paredes desmoronassem para que pudessem fazer uso das armas avançadas que seus aliados lhes deram temporariamente. Paladius observou a parede mais externa se encher de rachaduras. Ele estava muito preocupado com a queda dessa barreira.
Não fazia nenhuma hora desde o início do cerco e, no entanto, um dos 3 níveis de defesa já estava à beira do colapso. Ele rapidamente expressou suas preocupações ao jovem príncipe que estava ao seu lado. Se o muro baixo cair, ficaremos com apenas 2 meios de defesa. Tem certeza que essas suas armas podem segurar o inimigo por tempo suficiente para que os reforços cheguem? Não havia o menor indício de preocupação no rosto de Alexandros quando ele acenou com a cabeça em concordância antes de se gabar das capacidades das metralhadoras referidas pelas tropas alemãs como o Berengars-Bussal. Uma única metralhadora de uso geral MG-27 é capaz de disparar cerca de 1.200 tiros por minuto. Com um volume tão alto de fogo, junto com várias armas cobrindo a área diretamente fora desta parede, seremos capazes de matar dezenas de milhares de esses bárbaros em questão de minutos. O único problema é que não temos muita munição. Ainda assim, o ataque será suficiente para fazer o inimigo pensar 2 vezes antes de atacar a última barreira. Portanto, mesmo que a parede externa desmorone, a parede interna estará perfeitamente segura, pelo menos por tempo suficiente para a chegada de reforços. Uma vez que a Luftwaffe esteja aqui, não precisamos nos preocupar com o inimigo, mesmo que eles tenham 1 milhão de homens do lado de fora de nossos portões. Palladius ficou chocado ao ouvir a cadência de tiro que essas armas eram capazes. Como um homem que estava mais acostumado com as suas tropas empunhando mosquetes de pederneira e canhões de carregamento de boca, que podiam disparar talvez de 2 a 3 tiros por minuto, isso era simplesmente uma quantidade absurda de poder de fogo. Embora os homens tivessem sido treinados em como carregar, apontar e disparar as armas, eles não dispararam nenhum tiro das armas. Isso ocorreu especificamente por causa da quantidade limitada de munição armazenada na embaixada da Alemanha. Nas circunstâncias atuais, cada rodada era preciosa e tinha que ser conservada para a batalha real. Supondo que fosse realmente necessário. Na verdade, além dos 2 canhões postados dentro dos muros da embaixada da Alemanha, havia apenas 4 desses canhões no total. Assim, os defensores bizantinos teriam que fazer uso de 4 tripulações de metralhadoras montadas em sua parede interna se o inimigo quisesse romper todas as outras defesas. Palladius estava praticamente roendo as unhas de ansiedade enquanto os gritos horripilantes de homens baleados por mosquetes enchiam o ar. No entanto, as defesas estavam imutáveis, e o velho general não podia fazer nada além de rezar pela segurança de seus homens. Afinal, eles tinham a vantagem de se esconder atrás das grandes paredes de pedra para ajudar na proteção contra o fogo inimigo. Não muito tempo depois, uma lacuna apareceu na parede mais externa, por onde os guerreiros nômades da Horda Dourada avançaram com seus mosquetes na mão. Infelizmente para eles, eles se encontraram em uma situação terrível. A distância entre as 3 paredes não era grande de forma alguma. Assim que romperam a barreira mais externa, ficaram, de fato, presos entre os homens atrás deles e os defensores na parede acima. Os soldados bizantinos aproveitaram a oportunidade para fazer chover o fogo sobre os mongóis com seus mosquetes. Uma nuvem de fumaça encheu o ar, enquanto bolas de chumbo desciam das muralhas acima, perfurando a espessa armadura que os guerreiros mongóis usavam, como se fosse feita de manteiga. Os projéteis rasgaram sua carne e reivindicaram suas vidas sem remorso, fazendo com que a linha de frente da horda mongol se tornasse totalmente devastada. No entanto, os homens atrás deles rapidamente retaliaram atirando nos defensores bizantinos, que se esconderam atrás dos melões de pedra para se proteger, enquanto recarregavam suas armas o mais rápido que podiam, antes de disparar mais uma vez contra os atacantes abaixo. Infelizmente para a artilharia mongol, uma vez que eles romperam a parede externa, eles não foram capazes de avançar para uma posição onde pudessem atirar na segunda, sem realmente destruir completamente a parede externa. Assim, seus canhões de repente se tornaram muito menos eficazes em destruir a próxima barreira que impedia os mongóis de conquistar a cidade. A única opção deles era continuar atirando na parede mais externa, esperando criar espaço suficiente para atacar a próxima defesa.
Outra hora se passou e agora Paladius estava muito mais calmo. Ele podia entender agora porque o menino ao seu lado estava completamente livre de ansiedade. Para os mongóis derrubarem com sucesso as muralhas teodosianas, eles precisavam que o cerco durasse semanas ou até meses de cada vez. Enquanto a Horda Dourada conseguiu penetrar pela parede externa, eles criaram apenas pequenas brechas para a passagem de sua infantaria, e qualquer tentativa de trazer escadas ou artilharia foi imediatamente recebida com retaliação pelos defensores bizantinos. No final das contas, não demorou muito para que a Luftwaffe fosse vista no céu acima. Quando Alexandros testemunhou isso, ele deu uma ordem decisiva ao general bizantino que estava ao lado dele. Retire suas tropas para a cidade. A Luftwaffe chegou. Paladius não ousou questionar as ordens do menino, pois apenas Alexandros estava ciente da capacidade destrutiva que as forças armadas alemãs eram capazes de desencadear. Com uma ordem rápida, os defensores bizantinos fugiram para a cidade. O próprio Paladius estava prestes a fazer o mesmo quando Alexandros agarrou sua manga e balançou a cabeça antes de pronunciar uma simples palavra. Observar. Shagadá estava tão calmo quanto possível. Na primeira hora de seu ataque, a artilharia mongol havia penetrado na camada mais externa das defesas de Constantinopla. Embora fosse verdade que ele não poderia avançar suas armas de cerco além do muro baixo e em uma posição onde pudessem atacar a segunda barreira, ele teve todo o tempo do mundo para desmantelar completamente as defesas da cidade. Ou então ele pensou. O grande Khan nunca teria acreditado que os alemães estavam a caminho com uma carga explosiva que poderia enviar todo o seu exército para as profundezas do inferno em questão de segundos. Assim, ele se sentou na retaguarda de suas forças e mastigou um pedaço de frutas cítricas enquanto observava casualmente o desenrolar da batalha. Não foi até que o céu escureceu acima que ele ficou preocupado. A princípio, ele pensou que o tempo havia piorado e, como resultado, teria que adiar seus planos de sitiar a cidade. No entanto, após uma inspeção mais aprofundada, ele percebeu que as nuvens não encobriam o sol acima, mas sim centenas de aeronaves. Isso mesmo, para a defesa de Constantinopla, Berengar não havia apenas enviado 100 bombardeiros anteriormente localizados na base aérea de Chipre. Na semana passada, quando a notícia chegou aos ouvidos do Kaiser de que a Horda Dourada estava construindo barcaças do outro lado do Bósforo, Berengar havia despachado todos os bombardeiros Mi-264, de toda a pátria e do Mediterrâneo para Chipre, com a intenção de se engajar em uma campanha de bombardeio maciço. Desta vez, havia cerca de 1.000 bombardeiros estratégicos, todos equipados com uma carga de bombas napalm voando no céu acima de Constantinopla. Quando Shagadá contemplou esta cena, ele instantaneamente largou a comida que estava em sua mão e repetiu as duas palavras sobre as quais sua irmãzinha sempre o advertiu durante toda sua campanha. Águias de ferro. Ele instantaneamente se arrependeu de ter zombado das palavras de sua irmã e se sentiu compelido a cavalgar e escapar da fúria ardente que ele sabia que estava prestes a receber. No entanto, antes que ele pudesse fazer isso, a primeira onda de bombas caiu. Eles não apenas caíram fora da defesa externa de Constantinopla, onde estava o grosso de seu exército, mas também entre as paredes externas e secundárias. Um mar de chamas irrompeu na superfície da terra enquanto alcançavam seus acima, como se seu objetivo fosse devorar o próprio Deus. Naturalmente, eles não conseguiram fazer isso, mas conseguiram consumir tudo em seu caminho. Antes que Shagadai pudesse gritar de medo, ele próprio foi incendiado. Seus gritos moribundos encheram o ar e duraram alguns segundos antes de seu corpo se transformar em cinzas junto com o de todo o seu exército. A única coisa que restava entre a cidade de Constantinopla e a área onde antes ficava Shagadai eram as pedras escaldantes das defesas mais externas da cidade. O ataque desapareceu tão rapidamente quanto começou, deixando Paladius e todos os habitantes da cidade em estado de choque total. Até Alexandros ficou surpreso com o nível de destruição que a Luftwaffe era capaz. Embora ele tivesse ouvido de seu pai o quão poderosa era uma frota de bombardeiros Mi-264,
As palavras não faziam justiça. Contemplando os pilares de fogo que consumiam a área em um mar de chamas, enquanto cheirava o fedor de napalm transformando 100.000 corpos em cinzas. Foi uma experiência que Alexandros tinha certeza de que só veria uma vez na vida. Depois de alguns momentos para acalmar seus nervos, o menino recuperou sua expressão estoica antes de se voltar para o general bizantino e fazer-lhe uma simples pergunta. Agora que você testemunhou por si mesmo, você finalmente se convenceu do poder do rei? Tirania de Aço capítulo 968 Queda de Devagiri com a derrota da Horda Dourada e a cidade de Constantinopla sob a autoridade direta do príncipe Alexandros Paleólogo. A crise que o Império Bizantino enfrentava terminou mais rápido do que chegou. No entanto, Alexandros estava longe de ficar satisfeito apenas com a eliminação do exército da Horda Dourada. Ele não descansaria até que os bárbaros fossem expulsos de volta para as terras de onde vieram. Assim, ele rapidamente ordenou que as tropas bizantinas cruzassem o Bósforo com a frota bizantina e atacassem o acampamento inimigo onde o falecido Shagadai mantinha as mulheres, crianças e escravos de seus seguidores maciços. Corigin observou os seus escurecerem sob as asas das águias de ferro. Ela testemunhou a visão de seu irmão e seu exército sendo consumidos pelo que só poderia ser comparado a uma explosão vulcânica. No entanto, ela não chorou, pois os espíritos avisaram há muito tempo que esse seria o destino de seu povo caso eles marchassem sobre Bizâncio. Em vez de encorajar os homens que aguardavam a fugir para salvar suas vidas, a princesa mongol manteve-se firme e esperou para ser saudada pelo exército bizantino, sabendo muito bem que seu destino estava selado. Quanto ao restante do acampamento, muitas das mulheres, crianças e escravos fizeram o possível para fugir para o deserto da Anatólia, arriscando-se em uma árdua jornada de volta para casa, em vez de enfrentar a ira do Império Bizantino que até poucos segundos atrás estavam à mercê do grande Khan e sua poderosa horda. Embora a maioria deles não iria muito longe. Logo, o exército bizantino, ou o que restou dele, chegou ao acampamento, onde Corigin, guardado pelos homens que seu irmão havia encarregado de contê-la, ajoelhou-se diante de Paladius. Ela ainda não disse uma palavra, pois havia feito um voto estrito de silêncio, que não quebraria mesmo após a derrota de Shagadai. Bastou um olhar para a mulher e para os homens que aguardavam para Paladius entender que ela ocupava uma posição de prestígio entre a horda do Khan, embora ele não soubesse exatamente o papel que ela desempenhava. Ele ainda poderia fazer um palpite educado. Assim, com uma voz rápida, ele ordenou que a mulher fosse detida. Prenda-a. Os guardas mongóis levantaram seus mosquetes na tentativa de defender sua princesa do perigo, mas Corjin apenas balançou a cabeça e os forçou a se render. Os homens sob o comando de Paladius rapidamente amarraram a beldade mongol e arrastaram de volta para a cidade, onde ela esperaria nas masmorras até que sua identidade fosse determinada. Com isso, a Horda Dourada foi completamente derrotada, e o que restou de seu povo foi espalhado ao vento ou capturado pelo exército bizantino. Em última análise, o destino de sua cultura seria deixado para o menino príncipe decidir. Enquanto os inimigos do Império Bizantino foram completamente derrotados por seus aliados alemães, o subcontinente indiano não era tão pacífico. Atualmente, dentro da dinastia Yadava, o cerco de Devagiri estava ocorrendo. O exército de Bengala havia rompido as defesas da capital e intensos combates ocorriam nas ruas. Na verdade, o imperador de Bengala não esperava esse nível de resistência. Cada casa que suas tropas tentavam tomar estava repleta de uma guerra urbana brutal. Enquanto homens, mulheres e crianças faziam uso de mosquetes e explosivos primitivos para desferir um golpe mortal no maior número possível de seus atacantes. Tudo isso, claro, foi coordenado pelos Sturmkommandos da Alemanha, que tinham a intenção de incitar um massacre. Esses guerreiros de elite haviam fugido da cidade há muito tempo e estavam simplesmente observando as chamas da guerra se desenrolando abaixo enquanto o exército de Bengala lutava para lidar com esse novo tipo de guerra. Asa sentou-se na retaguarda de suas forças e praguejou enquanto seus homens lutavam para obter o controle da cidade.
Quanto mais baixas suas tropas sofriam, mais enfurecido ele ficava. Por fim, o homem não aguentou mais sua ira crescente e deu uma ordem que até mesmo suas tropas acharam chocante. Se esses mestiços se Adava continuarem resistindo ao seu destino, então enterre-os. Não vou perder mais nenhum homem nesta conquista. Carregue os canhões e limpe esta cidade patética da face da terra. Você é livre para fazer o que quiser. Qualquer um dos sobreviventes. Embora os oficiais do exército de Bengala tenham achado essa ordem chocante a princípio, eles não ousaram desobedecê-la. Rapidamente, o exército de Bengala recebeu a ordem de se retirar da cidade, onde os habitantes locais entoaram seus gritos de vitória, acreditando tolamente que haviam repelido seus atacantes. No entanto, no momento seguinte, o estrondo da artilharia ecoou no ar, enquanto granadas explosivas caíam sobre os habitantes da cidade. Aqueles que se reuniram nas ruas para comemorar agora se viram transformados em pasta de carne pelas armas avançadas de seus inimigos. A barragem continuou e, enquanto ocorria, os Sturmkommandos ocultos registravam cada momento dela. Essa seria toda a evidência de que precisavam para que seus aliados de Anandpur justificassem sua intervenção na conquista do subcontinente indiano por Bengala. O bombardeio continuou por vários minutos, enquanto centenas de canhões descarregavam seus projéteis, destruindo prédios e aniquilando a maior parte da vida dentro da cidade. No entanto, depois de um tempo, uma bandeira branca voou sobre os portões destruídos de Devagiri, fazendo com que o exército de Bengala interrompesse suas hostilidades. Se apenas por um breve dos momentos. O exército de Bengala respondeu rapidamente a esse estado de rendição correndo para a cidade e levando os sobreviventes cativos. Famintos de sua luxúria, o exército de Bengala, que não era mais contido pelas chamadas regras de guerra de Tami, estuprou todas as mulheres e meninas que puderam encontrar, enquanto matava os homens com baionetas e escravizava os meninos. Todas essas atrocidades foram registradas pelos Sturmkommandos alemães próximos. Não querendo mais assistir ao desdobramento do sofrimento humano, o capitão dos Sturmkommandos cessou sua gravação e deu a ordem de retirada para as fronteiras do Império Anandpur. Já vimos o suficiente. Agora é a hora de apresentar esta evidência ao imperador Anandpur para que ele possa interferir antes que algo pior aconteça. Aniquilar uma cidade que continuava a resistir? Isso foi algo que os alemães fizeram mais de uma vez em suas campanhas anteriores. Escravizando e estuprando os sobreviventes. Tal coisa era simplesmente bárbara e não podia ser tolerada. Na verdade, depois de testemunhar tal visão diante deles, muitos dos Sturmkommandos não queriam nada além de interferir. No entanto, ordens eram ordens, e seu trabalho agora era retirar-se do campo e usar o que consideravam uma justificativa para a guerra. Berengar estava em sua sala de guerra cercado por seu Estado-Maior. Os oficiais militares de mais alto escalão de todos os ramos do exército alemão estavam próximos, todos observando o mapa que estava esparramado sobre uma grande mesa. À medida que novas informações vinham do campo, as peças que representavam todas as facções em jogo eram trocadas. Uma coisa era certa: os inimigos do Império Bizantino foram aniquilados e o que restou da Horda Dourada foi capturado ou espalhado ao vento. Embora fosse uma boa notícia, não houve tempo para comemoração, pois imediatamente depois, a queda de Devagiri foi anunciada por um oficial de comunicações próximo. Ao fazer isso, o próximo estágio da guerra indiana por proxy realmente começou. O general Feldmarschall Emmerich von Grass, que era o principal oficial do Reichsguard, imediatamente moveu as peças representando a 12ª Divisão Panzer-Division, junto com o exército de Anandpur para frente para as fronteiras de Adava ocupada por Bengala. Havia um sorriso sádico em seu rosto enquanto ele anunciava seus pensamentos ao Kaiser e a todos os seus colegas. A guerra pela Índia está em pleno vigor. A qualquer momento, receberemos a notícia de que o imperador da área Tomara declarou guerra aos Bengals e, conforme planejado, ele convocará nossa aliança para ajudá-lo em sua campanha para expulsar os Bengals do subcontinente indiano. Vamos mostrar aos japoneses do que nossos exércitos são realmente capazes. Adelbrand, no entanto,
Estava muito menos entusiasmado com a guerra que se aproximava na Índia. Na verdade, ele balançou a cabeça antes de responder às reivindicações do homem. Vamos apenas rezar para que possamos derrotar o inimigo antes que o imperador Asa convoque seus aliados japoneses. Tenho uma leve suspeita de que essa guerra por procuração pode se transformar em algo mais sério. Foi neste momento que Berengário finalmente quebrou o silêncio. Com um tom confiante na voz, ele garantiu a todos os seus generais que tudo ficaria bem. Aconteça o que acontecer, estaremos prontos para enfrentá-lo. Nos preparamos por anos apenas para este momento. O exército de Bengala cairá e a Índia entrará permanentemente em nossa esfera de influência. Nem mesmo a imperatriz Tamirrio pode impedir que isso aconteça. Com isso, os problemas do Império Bizantino chegaram ao fim, enquanto a guerra na Índia apenas começou de verdade. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.